Oi, gente, começando mais um vídeo para o canal. Como vocês podem ver aí no título, eu trouxe meu relato de parto para vocês. Hoje fazem 1 mês e 17 dias que Letícia nasceu, então já estava mais que na hora de trazer esse vídeo para vocês. Então, gente, tudo começou quando eu entrei para as 38 semanas. Eu fui fazer o meu pré-natal numa sexta-feira. Quando eu cheguei lá, o médico examinou, olhou o tamanho da minha barriga e viu que estava maiorzinho, né, que o normal. E ele falou pra mim que achava que minha bebê estava muito grande. E devido a isso, e devido também por ela estar sentada, né, estava na posição pélvica, seria um parto cesáreo. Aí ele mandou fazer uma ultrassom, sendo que lá mesmo eu já tinha uma ultrassom marcada. Então eu fui para fazer a ultrassom. Quando eu fiz a ultrassom, a médica eu estava com 38 semanas e a médica disse que o tamanho dela estava do tamanho de um bebê de 41 semanas. Então ela estava muito grande e ela falou para mim que se caso que eu rezasse para que fosse um parto cesáreo, porque se fosse um parto normal, tanto eu como a Letícia iria sofrer porque ela estava muito grande. Quando eu saí de lá, o médico já não estava mais para eu voltar com a ultrassom para ele. E antes de eu ir para fazer a ultrassom, ele falou que numa sexta-feira, na próxima sexta-feira, no caso onde eu completaria 39 semanas, eu voltasse lá logo cedo, já em jejum, preparada, já para pegar um encaminhamento para ir fazer, para levar para outra maternidade para poder fazer meu parto cesáreo. Bem, gente, se caso eu não quisesse ir lá na maternidade, por eu já estar com barrigão, já estar muito cansada, eu poderia ir num posto mais próximo da minha casa e pegar um encaminhamento com a enfermeira ou com a obstetra que estivesse lá. Aí, quando foi numa sexta-feira, quando eu completei 39 semanas, eu fui pro pré-natal próximo aqui da minha casa, porque eu fazia pré-natal em 3 locais diferentes, em 3 postos de saúde diferentes. Quando eu cheguei lá, eu falei pra doutora, ela falou que meu bebê ainda estava pélvico, ainda estava sentada, a Letícia. Aí eu expliquei pra ela o que o outro médico falou, então ela me deu um encaminhamento e eu acabei não indo naquele dia para maternidade, então eu esperei acho que quase uma semana. Aí eu fui na maternidade, quando eu cheguei lá, que era na maternidade justamente que eu queria ter ela. Eu cheguei lá, acho que eram umas 10 horas da noite, eu decidi assim de última hora porque eu já estava muito cansada, minha barriga já estava muito pesada. Então eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, a médica já estava bem tranquilo lá na maternidade, quase não tinha ninguém. Assim que eu cheguei lá, a médica me examinou, fez o toque e não tinha nenhum centímetro de dilatação. Eu não estava em trabalho de parto, estava tranquilo, embora eu estava muito cansada. Aí ela me examinou e falou, realmente, seu bebê tá pélvico e você vai ficar internada agora. Tava saindo para falar para minha mãe que eu já ia ficar internada. Ela olhou para mim e perguntou, você comeu? Eu disse, comi. Eu tomei café. Ela disse, não era para você ter comido, só que eu não sabia, eu só tava indo lá só para uma avaliação, até porque o encaminhamento que a médica deu desse outro posto foi só para uma avaliação, não foi já falando que era para fazer o parto cesáreo. Aí ela falou que aí eu falei para ela que eu já tinha comido e ela mandou voltar no outro dia, caso eu entrasse em trabalho de parto. Caso eu não entrasse em trabalho de parto, eu voltasse para lá 2 dias depois. Aí eu voltei para casa. No dia seguinte eu não senti nada. No sábado eu não senti nada, no domingo também não. Aí eu voltei lá na segunda-feira. Quando eu cheguei lá na segunda-feira, logo cedo, que ela tinha dito que caso eu não sentisse nada, segunda-feira eu estivesse lá bem cedinho, por volta de umas 6 horas da manhã, 5h30, já fosse preparada que iria fazer meu parto cesáreo. Aí eu fui, levei as bolsas, preparei tudo. Quando foi na segunda-feira, eu já estava em jejum. Aí eu fui para a maternidade e quando eu cheguei lá, a maternidade já estava lotada, já não era mais a mesma médica que estava no plantão na segunda-feira, já era outra doutora e ela estava sozinha para fazer os partos normal e parto cesáreo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei um tempão, aí foi feito o toque novamente, que pra mim foi a pior coisa, foi esse toque, porque eles colocam um estagiário pra estar fazendo toque em você, e depois vem um estagiário faz um toque, vem outro estagiário faz outro toque. Depois vem a médica mesmo pra conferir se é aquilo que os estagiários estavam falando. Então eu achei isso pra mim, eu achei horrível, eu não gostei do toque. Ela examinou e falou que o bebê estava na posição pélvica e que eu não iria ficar. Aí eu expliquei pra ela o que a médica na sexta-feira tinha falado pra mim, a médica daquela maternidade mesmo. E ela falou que eu não iria ficar, até porque tinha plano, eu era do SUS.
Então, por eu ser do SUS, eu teria que, mesmo que fosse cesárea, esperar entrar em trabalho de parto, esperar sentir as dores. Aí eu fui insistir, até porque o médico, eu fiquei com muito medo de sentir as dores e entrar em trabalho de parto, a Letícia sentada. Eu insisti, aí ela me deixou ficar lá. Aí eu fui fazer o cardiotoco, ela mandou fazer o cardiotoco pra ver como é que a bebê tava, pra ver se realmente ela ia fazer cesárea ou não. Mas ela me explicou que o meu procedimento não seria cesáreo, não iria fazer um parto agora cesáreo, porque eu era do SUS e tinha que esperar. Se fosse um parto pago, eu já chegaria lá e ela faria o meu parto. Foi isso que ela me explicou. Aí eu fiquei lá em jejum, o maior tempão, fiz o cardiotoco. Se eu tiver ainda a foto, eu vou deixar aqui. Eu fiz o cardiotoco, fiquei lá o maior tempão em jejum, desde a noite anterior. Quando foi por volta de umas 3 e pouca da tarde, ela me liberou. Disse que realmente eu não iria ficar, até porque ela estava sozinha de plantão. Até aí eu entendo. Ela estava sozinha de plantão para atender muita gente. E tinha muita gente mesmo. Tinha gente entrando, já chegando, entrando em trabalho de parto. Teve gente que passou do horário e o bebê morreu. Então eu pensei melhor e resolvi voltar para casa. E ela disse, se você quiser vir amanhã logo cedo, amanhã à noite, pode vir para tentar ver se tem uma vaga. Se tiver vaga, eu faço o seu parto. Para casa, resolvi não ir. Aí passei, acho que mais uma semana em casa. E isso estava me incomodando muito. Eu estava sentindo minha barriga muito pesada. Estava sentindo muita dor. Mas não dor de ter bebê, aquelas dores, sabe, do peso do bebê mesmo, tá? Então tava sentindo muita dor. E já tava com a barriga muito pesada. Aí eu fui em outra maternidade. Aí dessa vez foi eu e o Berg logo cedinho nessa outra maternidade. Ele disse que eu já fosse certa, que já ia ter a Letícia. Só que eu não levei nada. Eu fui, quando eu cheguei lá, esperei. Aí o médico foi, me chamou, conversou comigo. Perguntou se eu tava sentindo alguma dor. Eu falei que não. Expliquei a ele a situação do que o outro médico tinha dito, sendo que, juntando, já tinha sido 4 médicos que falaram pra mim que eu não esperasse entrar em trabalho de parto, porque a Letícia estava muito grande e ela estava na posição pélvica, então não teria por que esperar entrar em trabalho de parto. E assim que entrasse nas 39 semanas, já faria cesárea. Até a médica da maternidade também falou isso, a primeira médica. Aí, gente, quando eu cheguei lá no hospital, chegou um médico lá, porque na verdade... o fardamento deles não é diferente, apesar de ser estagiário e médico, eles vestem a mesma roupa. Quando eu cheguei lá, ele fez o toque em mim. Quando ele acabou de fazer o toque, gente, eu já tinha feito tanto toque, indo para as maternidades, já tinha feito tanto toque, que dessa vez eu estava fazendo toque e o tampão já estava saindo no dedo do médico. Ele não saía normal assim, se eu fizesse xixi ou durante o meu dia a dia, mas o toque já estava sendo tão doloroso para mim que quando ele fazia o toque, o tampão já estava saindo. Aí ele fez o toque e assim que acabou, ele disse que estava fechado o colo do útero, não estava em trabalho de parto, disse que não entrou outro médico. Ele disse, não, eu fiz o toque, estava certo. Ele disse, eu acredito que sim. Aí daí eu já vi que ele era estagiário, já chamou o médico para fazer o toque, aí fez o toque novamente. E acabou me liberando. Aí eu expliquei para ele a situação também, ele falou que... Nesse caso, ele iria fazer o meu parto, sim. Porém, eu não era do bairro onde tem essa maternidade. Que eu fosse para outra maternidade referenciar o meu bairro, que é a maternidade que eu queria ter a Letícia. Só que, para vocês verem, na maternidade que eu queria ter a Letícia estava lotado. E nessa maternidade que eu fui, não tinha ninguém. Tinha os médicos para fazer o parto, mas não tinha paciente nenhum. No caso, eu seria a única paciente que estava ali naquele horário. Aí ele me liberou, falou que não podia fazer o meu parto. Aí eu fui liberada e assim que eu saí de lá, eu não quis mais fazer pelo SUS. Eu não quis mais estar fazendo toque, tá indo pra maternidade, porque se eles verem que é parto cesáreo, mesmo assim quer fazer toque, tá fazendo toque distante, eu não quis isso mais, porque pra mim eu já não tava mais aguentando estar fazendo esses toques. Até quando eu cheguei em casa e conversei com o Berg, quando foi no dia 28 de janeiro, eu conversei com um rapaz, ele me passou o número de uma moça que trabalha com um obstetra. Aí ela conversou comigo e me passou os valores do parto. E, gente, tava um valor tão lá acima, sabe, que a gente não queria ter esse valor, não. Então, aí eu falei pra ela que eu não tinha esse valor. Aí ela falou que lá é por volta da... Aí falou o valor que era na maternidade. Eu falei que não tinha. Ela disse, olha, tem uma outra maternidade que é um pouco mais em conta. Se você quiser, ela me falou o preço, eu disse, também não tenho.
Aí ela disse, você tem quanto? Aí eu falei o valor que eu tinha, aí ela foi e falou pro médico. Aí ela disse, olha, eu vou ver se ele aceita, mas eu acho que não. Aí ela falou com ele, aí ela subiu mais um pouquinho o valor, disse, não, você não aceita, dá não pra você fazer por tal valor. Gente, depois eu vou ver se eu gravo um vídeo falando se valeu a pena ou não e falando os valores. Aí eu falei que não tinha. No mesmo instante, o médico já me mandou uma mensagem falando que ele era o doutor, né? Que eu tinha falado com a moça e ela tinha me passado o valor que eu tinha. Ele falou o preço que era e eu falei que não tinha. Ele mandou eu ir lá na maternidade para conversar com ele. Eu falei que eu não iria, até porque eu não tinha o valor, então não adiantava. Aí ele disse, não, eu sei que você não tem o valor, mas pode vir que a gente conversa. Aí ele mandou eu ir, me deu 2 opções de maternidade para eu conversar com ele. Naquele mesmo dia era uma maternidade mais longe e no dia seguinte a maternidade mais próxima. Então eu esperei pro dia seguinte à noite. Quando foi à noite eu fui lá conversar com ele, levei todos os meus exames. Aí ele olhou meus exames, olhou o tamanho da minha barriga, analisou tudo, examinou, né, no caso. Não fez toque, só fez ouvir o coração, mediu o tamanho da barriga. E aí ele falou, olha, dá pra fazer o seu parto, vai ficar o valor tal. Aí continuou subindo os preços, eu falei que não tinha, só tinha aquele valor. Aí ele foi, aceitou por aquele valor, só que ele disse, assim que você sair daqui, com 7 dias, você não vai poder voltar pra eu te avaliar, ver se tava tudo certo com a sua cesárea. No caso, acho que é uma consulta pós-parto, né? No caso, você tem que pagar por fora, você tem que pagar R$ 300. Aí eu falei que também que não tinha. Aí ele disse, pronto, a gente pode marcar o seu parto para amanhã, 6 horas da manhã. Aí, nisso eu já tinha tomado café, porque eu não tinha certeza se eu ia ficar, né? Ia dar certo, né? Se ia fazer, porque eu já tinha ido tanto para as outras maternidades e não tinha dado certo. Então, eu comi e fui. Aí ele falou que eu poderia estar lá de 6 horas para fazer o parto. Já fosse certo que ia fazer meu parto de 6 horas da manhã. Só que daí eu lembrei que não tinha como eu sacar o dinheiro 6 horas, antes de 6 horas da manhã, para 6 horas da manhã tá lá. Aí eu fui e falei pra ele disse, pronto, assim que você conseguir sacar o dinheiro, você fala comigo no WhatsApp e vem que eu vou fazer o seu parto. Aí, quando foi no dia seguinte, eu fui logo cedo com a minha mãe, a gente sacou o dinheiro, deu uma reorganizada nas bolsas e eu fui comunicar a ele e fui pra maternidade. Falei pra ele que já tava indo. Quando eu cheguei lá, ele já tinha me explicado no dia anterior o que fazer, né? Chegar lá na recepção, fazer a ficha, tudo, pagar. Aí, gente, quando eu cheguei lá, eu fui fazer a ficha, minha mãe foi fazer a ficha. Enquanto a gente tava fazendo a ficha, chegou uma enfermeira e disse assim, deixa sua mãe fazendo a ficha e vem que o médico já vai fazer seu parto. Então, tipo, foi tudo muito rápido. Eu pensei em levar o tripé para gravar as coisas, né? Porque eu vi tantas coisinhas assim no YouTube do parto, então eu pensei em fazer o mesmo e acabou não dando certo. Mas eu fui, quando eu cheguei lá, ela me deu uma roupa, a touca, tudo me explicou. Aí eu entrei no quarto, que eu achei que fosse um quarto só para mim e para o meu acompanhante, mas foi dividido com outro paciente, uma outra gestante. Quando eu cheguei lá, ela já tinha tido bebê, né? Ela já estava lá. Aí eu cheguei, mudei a roupa, coloquei a touca também e fiquei esperando. Ela disse, já o doutor vem te chamar para fazer o seu parto. Eu disse, tá bom. Aí eu esperei um maior tempão, acho que quando foi meio-dia e pouco, isso era o quê? Umas 10 horas da manhã. Quando foi meio-dia e pouco, o doutor mandou uma mensagem, você vai vir? Aí eu falei, eu já estou aqui, já faz tempo que eu estou aqui e já estou em jejum, já mudei a roupa. Aí ele disse, ninguém me avisou, ninguém da recepção me avisou que você estava indo aí, mas eu já estou indo aí na maternidade para fazer o seu parto. Aí eu disse, tá bom. Aí depois ele me mandou uma mensagem, olha, eu liguei pro centro cirúrgico para saber o horário que eu posso fazer seu parto e seu parto tá marcado. Foi liberado para 2 horas da tarde. Aí quando eu fiquei esperando, aí deu uma, deu duas e pouquinho, aí já veio a moça, me chamou, quem é Milene? Aí eu fui, aí ela já me mandou, a gente foi andando, depois eu subi na maca e a gente já foi pro centro cirúrgico. Quando eu cheguei lá, eu fiquei um tempão ainda no centro cirúrgico, acho que eu fiquei umas meia hora. Se não foi esse tempo todo, mas pra mim foi, embora eu não olhei horário nenhum, mas acho que foi umas meia hora que eu fiquei lá sentada esperando. Depois entrou uma moça lá, aí conversou comigo, falei pra ela que eu tava muito nervosa, porque nos meus planos eu queria um parto normal, mas eu fiquei assustada quando o médico falou o tamanho da Letícia, eu fiquei com medo e tava pedindo a Deus para que fosse um parto cesáreo.
Só que quando chegou na hora eu fiquei com medo e minha pressão começou a subir. Aí eu fui conversei com ela, perguntei se ela poderia filmar o parto ou tirar as fotos. Ela falou que não, que ela já estava largando, mas que ela ia falar com alguém para tirar as fotos ou filmar meu parto. Aí entrou uma outra moça que ela ajuda a moça que aplica anestesia. Eu não sei falar os nomes. Mas ela chegou e ficou conversando comigo, me tranquilizou. Depois ela saiu, entrou a ajudante do médico, né, do que ia fazer meu parto. Aí eu fui falei com ela se ela poderia tirar as fotos, filmar, alguma coisa assim. Ela falou que não poderia, que ela ia ajudar o médico, mas que minha mãe poderia tirar as fotos. Gente, veio essa moça, não a que aplica anestesia, que ajuda ela, que fica ali orientando como que você ficar na hora que ela for aplicar anestesia. Aí ela foi, colocou o acesso na minha mão, né? Ela furou pra colocar soro, as coisas assim. E começou a sangrar bem muito, começou a sangrar. Eu já comecei a ficar assustada, já tava com a pressão subindo. Aí ela ficou me tranquilizando, a gente conversou um pouquinho. Depois entrou a médica para aplicar, a anestesista, ela entrou. Aí ela foi me orientando, aplicou anestesia e já me mandou me deitar. Gente, eu me deitei, né, na cama lá. E eu já comecei a sentir meus pés, ele formigando e ficando pesado. Aí eu me deitei e rapidamente ele já colocou um pano assim. E minha mãe ainda não tinha chegado na sala. Eu perguntei por ela e mandaram chamar ela, ela entrou. Aí eu vi na hora que ela entrou e eu me virei pro lado esquerdo. Quando eu virei pro lado esquerdo, eu já comecei a passar mal. Aí tava a moça, a ajudante da anestesista, ela tava assim do lado, ela olhou pra mim, ela disse, você tá se sentindo bem? Eu disse, eu não tô me sentindo bem. Ela disse, você tá com ânsia de vômito ou falta de ar? Eu disse, eu acho que eu vou desmaiar. Aí nisso a anestesista escutou e falou, aplica logo, aí falou o nome do medicamento, aplica logo na veia dela. Aí ela aplicou, parece uma adrenalina. Na mesma hora que ela aplicou, eu já fui me sentindo melhor. Aí nisso, gente, eu virei logo pro lado direito, porque eu fiquei com medo de dar logo uma fraqueza na pessoa, pelo menos em mim. Deu logo uma fraqueza, então eu virei logo pro lado direito, porque se eu não conseguisse virar a cabeça, pelo menos eu ia ver a Letícia nascendo, né? Aí eu tava lá deitada, aí eu virei pro lado e ficou um tempão. E tipo, minha amiga teve também um parto cesárea, ela falou que é bem rápido, então quando foi o da Letícia demorou muito. E a maca, ela ficava balançando assim, eu balançando na maca, eu, meu Deus, que demora. Comecei a fazer cara de dor e eu não tava sentindo dor nenhuma, só que eu tava agoniada, porque dá pra sentir puxando assim, como se fosse arregaçando assim a barriga da pessoa. Então eu não senti dor nenhuma mesmo, mas eu tava sentindo puxando. A Letícia, ela tava bem aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tava bem aqui, ó. Bem aqui em cima, aqui, não tinha nada, tava sequinho. Então eu senti, eles meio que subiram na maca pra poder ela botar força pra Letícia descer. E o médico conseguiu puxar ela, mas demorou bastante. Até que o médico conseguiu puxar ela, ele falou, ela nasceu. E eu não escutei choro nenhum, tava um maior silêncio, assim, né? Letícia não fez barulho nenhum. Ele falou assim, ela nasceu dormindo, ainda fez cocô. Aí eu não escutei choro nenhum e eu fiquei esperando e demorou bastante. Aí eu comecei a escutar meio que um chiadinho, sabe? Como se ela tivesse engasgada com alguma coisa. E só depois eu escutei os gritos dela, ela chorando. Aí na hora, antes de eu entrar na sala do parto, eu falei pro médico, olha, quando ela nascer, não baixa o pano, porque eu olhei no Instagram dele e sempre ele baixa pra mostrar o bebê pra mãe. E na gestação todinha eu já tinha assistido partos normal e parto cesáreo. E assim, eu vi muito sangue no parto cesáreo. Alguns partos eles mostram, né? Alguns canais elas mostram o parto, mostram mesmo a realidade e outras não, né? Eles meio que não deixam aparecer tanto sangue. E eu fiquei com medo de ver tanto sangue ali em mim, né? Aí eu falei pra ele, olha, quando ela nascer, não baixa o pano, você traz ela pro meu lado pra eu poder ver ela. Ele fez, você tem medo? Eu disse, tenho. Ele disse, então tá bom. Quando a Letícia nasceu, a mulher foi baixar o pano. Eu disse, pelo amor de Deus, baixa o pano não. Deixa o pano assim. Não baixa o pano não. Aí ela pegou, fechou bem rápido, colocou o pano de volta. Aí ela foi, limpou a Letícia e trouxe a Letícia. Quando eu olhei pra Letícia, a Letícia tava com o rostão tão grande. Era um bebezão, tava tão inchada. Só que ela inchada, tava bem grandona.
e bem roxinha. Eu fiquei olhando, eu não tive reação nenhuma, fiquei só olhando, porque eu fiquei pensando, já se essa menina tivesse nascido um parto normal. Aí eu fiquei o tempo todo olhando nos vídeos, eu vi a mãe chorando, beijando, aquela coisa toda. Mas eu fiquei besta assim, olhando pra ela, aquele bebezão. A Letícia começou a chorar, aí depois já levaram a Letícia, eu fiquei lá. Fiquei lá no quarto, só que tá no quarto não, na sala no centro cirúrgico. E eu fiquei lá o maior tempão, aí depois o médico saiu e deixou o ajudante dele me costurando. Aí depois ele voltou, aí disse, olha, seu parto foi um sucesso e tal, e você vai ter uma boa recuperação por causa do seu útero. Aí ele falou umas coisas que eu não entendo, mas você vai ter uma boa recuperação. E o maqueiro vem já te buscar para levar pro quarto. E é isso, eu vou indo já. Aí eu fui e falei com a moça bem assim, traz ela para eu dar mamar, porque nos vídeos que eu tinha assistido eu vi muitas vezes a médica coloca o bebê para mamar. E como eu já estava muito tempo em jejum, eu sabia que ela estava com fome também. Aí eu fui e falei para ela, traz a Letícia para eu dar mamar. Ela falou, não, eu tô lhe ajeitando que você vai para a sala e lá você dá mamar para ela. Mas não se preocupa não, que ela tá com a sua mãe. Eu disse, tá bom. Aí eu fiquei lá um tempão e dando um sono, uma sonolência. Eu com medo de dormir, não acordar mais. Aí eu fiquei me segurando e eu olhando pra moça, a que ajuda a outra da anestesia, que fica te orientando a como ficar, né? Aí ela foi olhando pra mim e eu olhando pra ela. Eu não tava conseguindo mais falar, eu tava com muito sono, tava muito fraca. Foi uma sensação ruim. Eu fiquei olhando pra ela e tentando falar pra ela não olhar que eu queria dormir. E eu olhando pra ela e eu esperando ela perguntar se você quiser dormir, pode dormir. Porque eu tava querendo perguntar se eu podia dormir, mas eu não tava conseguindo, tava com medo de dormir e não acordar mais. Aí eu olhando pra ela e ela olhando. Aí ela começou a fazer um monte de pergunta, perguntou quanto que eu tinha pago ao doutor, né? O valor que eu tinha pago no parto e tal. E ela querendo saber o valor e eu tentando me lembrar quanto foi. Como ela perguntou como foi que eu consegui o contato dele. E eu tentando me lembrar e eu não tava lembrando mais de nada. E eu morrendo de sono, olhando pra cara dela e eu falando pra ela que eu não tava conseguindo pensar, não tava conseguindo pensar em nada. Nem quanto foi que eu paguei, olha que eu tinha pago naquele mesmo dia, o valor. E eu sem conseguir pensar. E ela fazendo um monte de pergunta, um monte de pergunta. Aí foi que o doutor chegou e reclamou. Ele falou, olha, você não pode falar para não criar gases. Aí eu peguei balancei a cabeça que sim. Ele, tudo que te perguntarem, se for sim, balança a cabeça que sim. Se for não, balança a cabeça que não. Mas não fale para você não criar gases. Tá bom, aí eu balancei a cabeça que sim. Aí eu sei que eu fiquei um tempão lá na sala sem ninguém. Aí depois chegou chegou duas mulheres. Ela disse, olha, eu vou tirar esse pano de você que tá sujo de sangue. E eu vou te virar para um lado, mas você não vai cair, pode confiar em mim. Eu disse, tá bom. Aí ela me virou assim para um lado. Aí eu acho que foi nessa hora que ela colocou a fralda descartável. Aí ela me virou para um lado, depois virou para o outro lado. Ela disse, ó, vou te deixar aqui, já vem um maqueiro para te pegar, para te levar pro quarto. Aí eu peguei a cabeça que sim. Aí eu fiquei lá e depois veio um homem e uma mulher, eles me levantaram, me colocaram, né, na outra maca e me levaram pro quarto. Aí quando eu cheguei no quarto, já tava minha mãe com a Letícia no braço. Aí eles me colocaram lá na cama, né, lá no quarto. Aí assim que me colocaram lá no quarto, aí foi me dando um sono, mas eu queria dormir, mas não tava conseguindo dormir ao mesmo tempo. Aí eu fiquei lá, aí depois me liberaram para o banho já no dia seguinte. Aí no dia seguinte, acho que de manhã, ela disse, eram as 6 horas da manhã. Ela disse, olha, é o horário do seu banho. Você se levante, não se levante totalmente da cama, você fique sentada, se levante e fique sentada na cama, que daqui a pouco você vai pro banho. Aí foi na hora que eu fui tentar me sentar, mas tava doendo muito. E foi horrível a sensação. Pelo que me disseram foi que eu iria sentir como se os órgãos estivessem caindo. Eu não senti nada disso, mas eu passei muito mal. Eu fiquei muito branca, comecei a suar frio, comecei a passar mal, como se eu fosse desmaiar. E falei pra ela que não tava conseguindo, tava passando muito mal. E comecei a suar bastante. Falou, fica aí um pouquinho olhando pra cima. Aí eu fiquei um pouco e nada de melhorar, e só tava piorando. Eu falei pra ela, olha, eu quero me deitar de novo, não tô me sentindo bem.
Aí ela foi, me deitou, aí eu fiquei um pouco deitada, aí depois ela foi, me sentou de novo, e eu continuei de novo, me sentindo mal. Aí fiquei lá um tempão, aí quando eu fui começando a me sentir bem, aí a gente foi pro banheiro, aí entrou eu e minha mãe, aí ela me ajudou a dar banho, aí eu tomei banho sentada, que eu não tava aguentando ficar em pé. Eu não conseguia ficar assim reta em pé, eu ficava assim, meio assim, inclinada, por causa da dor, que tava doendo bastante na cirurgia, né? Aí depois entrou a enfermeira e foi ajudar a dar banho. Aí a gente tomou banho, depois do banho a gente comeu. No caso eu comi. Não deu pra filmar nada pra vocês. Foi assim. Minha mãe que ficou o tempo todo com a Letícia no braço, ficou o tempo todo com ela. Eu não poderia pegar a Letícia porque tava doendo muito o meu corte. E minha mãe ficou o tempo todo com ela. Aí quando foi no dia 31, dia de domingo, se eu não me engano, eu recebi alta de 8 horas. Eu acho que 8 horas foi a Letícia que recebeu alta e eu umas 6 e poucas já tinha recebido alta. Aí a gente foi pra casa, aí eu vim pra casa dos meus pais. Eu iria ficar aqui uns 15 dias, mas só que eu tive complicação na minha cirurgia, porque o médico falou pra eu não conversar, mas assim que eu cheguei na sala, comecei a conversar com todo mundo. Conversei com a minha mãe, conversei no WhatsApp, por mensagem de voz. E mandei áudio, né, no caso. E fiquei conversando com a moça que tava lá no quarto também, que ganhou o bebê. Aí eu fiquei conversando a noite todinha lá e começou a inchar. Minha barriga começou a inchar e criou gases. E devido a isso, a dor foi pior, porque doía muito, 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 muito. O médico disse que se eu não tivesse conversado, eu não teria sentido dor. Até porque, como ele falou que minha recuperação iria ser boa, porque eu não fiquei com um barrigão. Assim que eu saí do parto, minha barriga ficou sequinha. Eu até pensei, nossa, não vou nem precisar usar assim, tá? Mas aí eu conversei, minha barriga inchou como se eu tivesse com 6 meses de gestação. Quando foi no domingo de manhã, a gente recebeu alta, aí eu vim, né, pra casa dos meus pais. Eu iria ficar aqui só 15 dias, mas devido a isso, eu não fiquei. Eu tô aqui até hoje, já tem 1 mês e 17 dias que eu tô aqui. E só agora eu vim melhorar da cesárea. Algumas vezes assim eu ainda sinto dor, uma dor muito forte que eu preciso tomar um antibiótico. Por exemplo, se eu ficar de lado para dar mamar para a Letícia, eu começo a sentir dor, começo a sentir bastante dor. E é uma dor que se eu tomar um paracetamol não passa. Por isso eu ainda tô aqui, mas eu já tô vendo aí já o dia para ir embora, para ir lá pro apartamento, para começar a fazer os vídeos lá, né? Porque eu tô aqui não tem muito o que gravar, não tem tanta coisa para eu estar gravando como se eu estivesse em casa. E sem contar que eu fico com vergonha, então por isso que eu gravo sempre no quintal. E agora eu tô no quintal, por isso que a parede tá assim, a parede do quintal. Então, gente, o meu relato de parto foi esse. Depois eu vou trazer um outro vídeo falando pra vocês quanto foi que eu paguei no parto, se valeu a pena ou não. Mas foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa se o vídeo ficar longo, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!